ok? Qual é o nosso tema de hoje? Beleza. Mateus 18, verso 21, por favor. Vamos lá. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Pedro pergunta, e ele mesmo pergunta de novo, e ele mesmo responde. Jesus respondeu após a pergunta e resposta de Pedro: não 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7. Verso número 23. Portanto, Jesus vai dar uma parábola agora para explicar algo que parece difícil de entendimento a Pedro e os demais apóstolos e discípulos. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia suas contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moeda. Qual é o número que aparece para nós? 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a sua dívida. O homem se encurvou diante do Senhor e suplicou: por favor, Senhor, por favor, tenha paciência comigo, eu te pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele e o soltou e perdoou a sua dívida. Não foi apenas uma soltura temporária, uma soltura provisória, não, foi uma soltura definitiva e perdoou a sua dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e lhe devia 100 moedas. Quantas moedas? Agarrou pelo pescoço e exigiu que lhe pagasse de forma imediata. O servo se encurvou diante dele e suplicou, dizendo: tenha paciência comigo, eu te pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que os homens fossem lançados na prisão até que tivesse todo o dinheiro a ser pago e quitado a sua dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Prontamente o Senhor, que perdoou a sua dívida, que era maior, então o Senhor o chamou, o homem cuja dívida havia sido perdoada, e disse: servo mau, eu perdoei a sua imensa dívida. Por que você me implorou? Acaso não devia também ter misericórdia do seu companheiro? E irado, o Senhor mandou o homem para a prisão a ser torturado, até que lhe pagasse toda a sua dívida. Assim também o Pai Celestial fará com vocês, acaso se recusarem a perdoar de coração os irmãos. Tem alguém comigo, não? Bom, o primeiro sujeito que é colocado no texto com a pergunta é o Pedro. O nosso apóstolo, assim conhecido nesse episódio como discípulo apóstolo na igreja de Atos dos Apóstolos, devera se levantar para que eles pudessem reger a igreja toda. Mas não foi assim todavia de Pedro. Pedro está colocando aqui algum limite. Certamente alguém o havia zangado, certamente alguém havia errado com Pedro. E Pedro, ele pergunta para Jesus, após Jesus afirmar que deveria ir até direto à pessoa, chamar a testemunha e levar à igreja. Jesus estava falando de erro. Pedro assimilou um possível desentendimento ou erro com alguém, e Pedro anuncia para Jesus. Aproximou Pedro e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que pecar contra mim? E ele, após uma pergunta, vai fazer outra pergunta que também é uma resposta sugestiva dele. Ele disse: 7 vezes está bom? E Jesus vai dizer para ele: Pedro, no verso posterior, não digo nem 7, mas eu digo 70 vezes 7. Pedro queria dar um de bonzinho, de misericordioso. Por que de bonzinho e misericordioso? Porque um número exato de ira de Deus, aonde nós encontramos respaldo, é sobre pecado e perdão, é 3 vezes. Os amigos de Jó, quando vão passar na cara de Jó, ele disse assim: Jó, de repente você possa ter errado por 3 vezes. Estou eu aqui simplificando a história de um dos amigos dele.
E há alguns trechos da lei que também nos traz essa clareza sobre 3 vezes. Por exemplo, Amós capítulo 2, verso 6, diz assim, Amós capítulo 2, verso 6. Amós 2, 6, André. Agora eu não lembro a versão, mas vamos lá. Assim diz o Senhor, beleza. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, ou por 3 transgressões de Israel, e por 4 não retirarei o castigo. Ou seja, Deus está dizendo, eu tolero uma vez, eu tolero 2 vezes, eu tolero a 3ª vez, mas na 4ª vou passar o cerol. Vai ter castigo, punição. Então você utiliza essas informações no qual Jesus está jogando para a igreja, teu irmão tem algo contra ti, vai até ele, 1. Teu irmão tem algo contra ti, leve testemunhas, 2. Teu irmão tem algo contra ti, leve à igreja, 3. E depois trata ele como gentil. Quando Pedro ele pergunta, ele coloca a palavra em um número 7, Pedro está querendo ser generoso e mostrar para Jesus que ele é galanteador do perdão, que ele é um bom discípulo. Ele está mostrando um número superando o da lei. Ele está dizendo, Senhor, a lei diz 3, mas a semana tem 7 dias, então eu posso perdoar o meu irmão 7 dias. Aí Jesus vai dizer, Pedro, muito bom a sua colocação, mas ele não anulou. Eu digo assim, não 7, mas 70 vezes 7, 490. Lucas vai dizer que esse 7 vezes 7 é o dia, por dia. Você conhece alguém que erra contigo, convivendo com ele 5 vezes? Levante sua mão. Vou falar 10 vezes. 10 vezes. Alguém conhece aí? Alguém 10 vezes? Tem uma amiga, tem 2 amigos, 10 vezes. 3 amigos, 4. Tem gente que erra mais acima de 10 contigo por dia? Mais acima de 10? Gente, mas tem gente mesmo aí. 5 vezes. Tem gente 5 vezes? Beleza? Deixa eu aumentar. Tem gente com 15 para lá? 15 para lá? 20 para lá? Agora eu preciso que você faça um autoexame, porque você julgou alguém, que alguém erra mais. E se botar um espelho na sua frente, o quanto de julgamento você acha, de erro que você acha que você teria? Porque está vendo como que a gente tem uma medida para medir o outro? Nós somos mais um Pedro na nossa geração. 7 vezes está bom. Agora eu perguntei 15 vezes, na sua concepção a pessoa errou. E se botar um espelho na sua frente, quantas vezes você deve ter errado também no mesmo dia que ela? Quem sabe nós possamos ultrapassar aquilo que nós julgamos ou a quem nós julgamos. Só que a lei nos dá um amparo de 3. Deus está dizendo 3 vezes, na 4ª o cerol desce fininho. Aí Pedro vai dar uma de bonzinho, dizendo para Deus assim, Deus, Jesus, 7 vezes eu posso perdoar meu irmão? Aí Jesus vai dizer, Pedro, começou bem, mas tem mais. O que é, Senhor? 70 vezes 7. Imagina a coçada na cabeça, na nuca que Pedro deu. Caramba! 490, vou ter que aturar? 490. E é o dia. Então olhe para a pessoa do seu lado e fala assim, não tem para onde fugir. Quem é casado principalmente, fala assim, 490, estou no lucro. 490, estou no lucro. Na verdade, eu iria dizer assim, estamos com crédito. Não erramos isso tudo ainda. Ou não sei. Eu outro dia coloquei aqui que uma pessoa estudada, ela disse que nós acordamos com 33 mil decisões para tomar no dia. De repente, se a gente não tomar decisão, já é um erro. Uma vez que eu já acordo tendo que tomar. Uma vez que eu tomar a decisão errada, já é outro erro. Então, se eu tenho 33 mil decisões para tomar no dia, eu posso muito bem passar dos 490. Aí dá ruim. Só que o Pedro, crente que está ganhando, e Jesus vem dar uma rasteira nele, dizer, Pedro, é 7 vezes 7. Bom, a gente sabe que Jesus, naquela afirmação de Pedro, dizendo, Senhor, vou contigo até o fim, foi ou não foi? Mais lá para frente um pouquinho. E Jesus disse o que para Pedro? Antes do galo cantar quantas vezes? Esse é o número. Antes do galo cantar 3 vezes, você me negará. Para quem colocou o limite de 7, está errando na terceira. Tem muita gente prometendo muita coisa e fazendo pouca. Você conhece pessoas que dizem que ia contigo até o fim? Já largaram a mão por causa de quê? Então, os novos Pedros estão aflorescendo? Quando as pessoas dizem, até o fim, até que a morte separe. Já pensou se todo mundo que divorciasse, se cumprisse o que ele falou na hora de casar?
Você não apertou a mão, não declarou aliança, trocou e falou, até que a morte separe. Como pode? A gente de você continua ainda vivo. Só um Deus de misericórdia, meu irmão, para nos matar, né, irmãos? Sim ou não? Quem já veio aqui na frente do altar, de repente falando para alguém que está desviado, já veio na frente do altar e falou, Senhor, minha vida é tua, mas pegou de volta. Quantas pessoas, irmãos? O que a gente vive é de promessa, a gente fala 7, mas na verdade é para levantar elogio para quem está do lado. De repente Pedro falou, né? Só porque tinha alguém que falou, vou mostrar que eu sou mais posudo do que os outros se calaram, ele falou 7 vezes. Aí Jesus vai botar ele no lugar dele e falar, Pedro, se tu é capaz de cumprir 7, eu vou te convidar para um novo nível. 70 vezes 7, 490. Faz cálculo, irmão. Qual a verdade que a gente enxerga nesse sentido aqui, irmãos? Jesus está dizendo, para perdoar e para conviver não tem limite. Não tem cálculo, irmãos. Não tem matemática. Tira a pilha da calculadora, é infinito. Por quê? Como é que nós fomos resgatados de uma vida tão medíocre, irmão? Tão mentirosa, tão pecaminosa. Da onde Ele nos tirou, irmãos? O que nós estávamos envolvidos para Ele nos trazer até aqui. Deus não calculou rota para você. Ele não calculou esforço para te chamar, para te resgatar. E por que a gente vai ficar calculando, meu irmão, o que a gente deve fazer pelo próximo, irmãos? Então qual é o nível do perdão de Deus? Infinito. Quem errou hoje, levanta as mãos. Está aqui na casa de Deus. Outrora, no Antigo Testamento, o fogo de Deus tinha te consumido, tinha me consumido. Ai, meu Deus, que graça e misericórdia, 70 vezes 7. É o infinito que Deus quer de nós. Explicando, sempre quando o discípulo tinha dificuldade de entendimento, Jesus aplicava uma parábola. O que é parábola? A forma mais simples de você colorir um texto, o que você quer falar. Toda parábola é confusa para quem é leigo, mas para quem é de casa é entendível na hora. E quando a parábola não era totalmente compreendida pelos discípulos que andavam com Jesus, tinha um momento no particular que eles falavam, Senhor, como é que foi aquele negócio que você me falou lá? Aí no particular ele revelava. Aconteceu na parábola de Mateus capítulo 13, o semeador saiu a semear. Aquela semente foi toda ela desvendada no particular. E toda a parábola é para os filhos entenderem. Quem é filho de Deus, levanta as mãos. Então que nós possamos entender a parábola de hoje. E essa foi a parábola. Verso 23, portanto o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os seus servos, que lhe deviam. Presta atenção, servos que lhe deviam. Quem é servo de Deus? No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Repete comigo, 60 milhões de moedas. Agora, André, na versão corrigida, por favor. A versão corrigida vai dar a moeda daquele tempo. E a versão corrigida vai dizer, bota aí, André. A versão corrigida, no mesmo versículo, só que a versão é corrigida. Ela vai dizer sobre talentos, olha lá. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que devia o quê? 10 mil. Quantos mil talentos? 10 talentos? 100 talentos? 1000 talentos? Diga, 10 mil talentos. Se você não disser isso, você não vai entender a mensagem, que ela está baseada aqui. Diga, 10 mil talentos. Faz o seguinte, mesmo não querendo dizer, você diz, por favor, diga 10 mil talentos. E você quer dizer, diga mais alto, 10 mil talentos. Agora junta quem quer e quem não quer e diz junto, 10 mil talentos. 10 mil talentos era o débito desse cara com esse senhor. E o texto diz, no verso 25, uma vez que o homem não tinha como pagar, pode botar na NVT, o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, quem? Depois sua esposa, depois seus filhos, e depois todos os seus bens fossem vendidos para quitar a sua. O homem estava alienado. Sabe o que é que você tem um carnê? Prestação de casa, prestação de carro. Sabe o que é que você ganhar um salário e você não conseguir pagar as suas contas? Isso vira uma bola de neve. O texto está dizendo que mesmo as coisas mais valiosas da casa dele, que eram os filhos, tudo, não pagava, mas era o que ele tinha de mais valor. Os bens não pagavam a dívida. Apesar de não ter valor, um casamento não tem preço para isso. Apesar de não ter preço a vida de um filho, nós gastaríamos o que nós temos e não temos para recuperar um filho, sim ou não?
gastaríamos. O texto mostra que esse homem, com esses valores familiares e pessoais no que ele tem, não é capaz de pagar a dívida dele. Aí no verso 26, o homem se encurvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo, eu te pagarei tudo. Essa parábola, ela mostra uma ilusão, como nós somos e quem é Deus. É uma parábola que esse Senhor da história é Deus, e esse devedor somos nós, eternos devedores. Agora ele suplica e diz assim: Senhor, por favor. E ele pede uma abstenção. Ele diz: me deixa livre, tem paciência. Com os dias, com as semanas, com o mês, eu te pagarei tudo. Mentira. A dívida dele é impagável. Para ele pagar essa questão de 10 talentos, ele vai gastar 165 milhões de anos. Então o que ele deve, nem gerações futuras consegue pagar. Falei de manhã, não lembro mais a idade, Matusalém, que morreu com 900 e poucos anos, não pagaria a dívida dele. Se juntasse a idade da igreja toda presente aqui, não pagaria a dívida dele. Então ele está prometendo algo no qual o que ele fez é muito grave, e o que ele tem não recupera. Mas ele vai pedir misericórdia, e o Pai da misericórdia vai atender ele. E ele vai dizer para esse Pai da misericórdia a seguinte colocação: tenha misericórdia de mim, se encurvou e suplicou, por favor, tenha paciência, eu te pagarei. O Senhor teve compaixão dele, soltou, e não somente deixou ele solto, mas anulou a dívida dele, perdoou toda a sua dívida. Sabe de uma coisa, só você levantava a sua mão só para receber isso. Aquilo que vinha sobre a sua vida para te derrubar, e atingir a sua casa, e atingir os seus filhos, e atingir o seu bem. Mas o Pai da misericórdia, chamado Yahvé Jireh, o Deus da provisão, Shalom, o Senhor é Pai Jireh, ele entrou na sua vida e está protegido você, está protegido a sua casa, está protegido os seus bens. Quem aqui foi muito perdoado? Gasta a tua vida que você não vai conseguir pagar. Vieram reis, vieram quem? Vieram profetas, vieram quem? Vieram todos do Antigo Testamento, quem? Ninguém foi capaz de fazer o que o filho dele fez por você. Aonde você encontrou escrito que ele ofertou alguém? Reis foram bons, mas não foram excelentes no que deviam fazer. Profetas também não, todos falharam. A Bíblia diz em Romanos: porque todos pecaram e distantes estão da glória de Deus. Mas o Senhor generoso, o Deus rico em misericórdia, enviou o teu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha, eu estou falando de vida eterna, mas tenha vida eterna. O meu pecado era impagável, o seu pecado era impagável. Quantas as vezes nós fomos antes, lembra da última mensagem, gol contra? Quantas vezes nós mesmos nos tornamos antiquados, nos tornamos anti a igreja de Cristo, éramos rebeldes a Cristo. Quantas vezes nós fomos um Saulo da nossa geração, perseguindo, criticando, tacando pedra, encarcerando e matando. O que Saulo merecia? Só você perguntar aos cristãos. Quando Saulo foi curado, quando Jesus curou ele, porque a cura não é a cegueira, mas é o entendimento. Quando Paulo entendeu quem era Cristo de verdade, aqueles que sustentavam a base da igreja tiveram medo de Paulo. Por quê? Porque Paulo tinha histórico ruim. Quando de nós éramos Paulo de Tarso aqui? Quando de nós olhar pelo olhar humano, olhar dos pais da igreja, pelo Barnabé da vida, olhar pelo Ananias da vida e falar assim: esse aí não tem jeito. Paulo era tão cri-cri, que Ananias falou: Senhor, tem certeza? Alguém com relacionamento com Deus, Deus manda curar, ele fala: tem certeza? Ele pergunta a certeza de alguém que nunca teve variação. Porque tamanha dívida que Paulo tinha, com quem? Com Cristo e com a igreja, era impagável. Quem era capaz de tirar o alcoolismo da tua vida?
Quem era capaz de tirar o vício do tabaco da tua vida? Quem era capaz de tirar de um lamaçal de pecado, como diz os Salmos? Me tirou de um lamaçal de pecado. Quem era capaz de quebrar as algemas espirituais que te prendiam? Eu e você estávamos condenados. A nossa dívida era impagável. Para Satanás, estava esperando nossos dias. Qual dia se cumprindo? Quanto mais a gente aborrecia Deus, mais o inferno celebrava e se alegrava. Por quê? Aquilo que nos afasta de Deus são aquelas nossas práticas que nós praticamos diariamente. As nossas decisões, nossas escolhas. Mas teve um dia que a gente falou assim: Senhor, eu tenho minha esposa, eu tenho meus filhos, eu tenho a minha casa, deixa eu pagar. Deus reconheceu o esforço, não o pagamento. Ele falou assim: ainda bem, porque agora que Ele quer, eu vou ajudar. Aí o Senhor poupou a nossa vida, e tem poupado a nossa casa, e tem guardado a nossa família. Só que o texto diz que Ele não mandou embora, somente vai embora, não. Ele mandou embora e perdoado. Olhe para o vizinho do seu lado e diga assim: havia um cheque que foi riscado, o cheque da tua dívida, o cheque da tua alma, e todo escrito de dívida que era contra a tua vida foi rasgado naquela cruz. Diga para esse vizinho: se eu fosse você, eu dava um grito de quem é salvo nesse lugar. Diga: 10.000 talentos era a minha dívida. No entanto, verso 28, André, por favor. No entanto, o servo saiu da presença do Senhor e foi procurar outro servo que trabalhava para ele e lhe devia 100 moedas de prata. Diga assim: perdão de 10.000 talentos e cobrança de 100 moedas de prata. E ele foi procurar esse rapaz, no qual lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou pelo pescoço, exigindo que ele pagasse de forma imediata. A versão de Mateus, André, 18, verso 28, a versão, da atualizada, revista e atualizada, ela diz exatamente a moeda que eu quero trabalhar. Muito obrigado. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 o quê? Qual é a moeda daquela época? E qual é a outra moeda que é tratado? Só para você ter uma noção, quando eu falar os números, você vai ficar assustado. Quem sabe aqui que o dólar vale 5 vezes mais do que o real? Levanta sua mão. O dólar. Você vai viajar por algum país no qual a moeda mercantil é dólar, você fica desesperado. Você pega 100 reais teu, é 20 dólares lá fora. Você fala: nossa, 100 conto. Você pega 1.000 reais, é 200 dólares. É como se você pegasse 10 notas de 100 e você apenas trocasse por 2 notas de 100 dólares. É uma discrepância muito grande. Há um ditado que diz assim: quem converte não se diverte. Mas mesmo acreditando nesse ditado, você fala assim: meu Deus. Você vai num lugar e você gasta no restaurante 100 reais. Apesar que não é muito fora, não, 100 dólares, desculpa. Apesar que não é muito fora, não. Aí você gasta 100 dólares, aí você fala: caramba, 100 dólares, baratinho. Mas quando você é brasileiro e ganha do Brasil e transmite para lá, você fala: mano, 550 reais, mano. Está comigo aí, não? Só que esse homem que foi perdoado, ele tinha outra pessoa no qual lhe devia também. E essa outra pessoa, em valores, já irei explicar, devia muito menos do que ele devia àquele senhor. E ele acabou de ser perdoado. O texto diz assim: ele acabou de ser perdoado, ele saiu e foi à procura de um problema. Tem gente que acaba de sair de um culto abençoado e já vai procurar um problema. Ele acabou de ser perdoado, sentou no carro, já arrumou um problema. Entrou na internet, já arrumou um problema. Chegou em casa, arrumou um problema. E ele foi esse cara, aguçado por problema. O servo, por exemplo, se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo, verso 29.
O credor, porém, estava disposto a esperar, não estava. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que ele pagasse a sua dívida. Quando os outros servos, que outros servos é esse? Os servos que viram ele sendo perdoado do seu senhor. As pessoas que estavam do lado dele, quando viram o tamanho do perdão que ele recebeu e a injustiça que ele fez, foi lá logo para o Senhor dizer: Senhor, não está certo. O Senhor acabou de perdoar uma dívida impagável dele, uma dívida pagável. Ele lança o cara na prisão e empreende. Ou seja, eu quero misericórdia, mas não quero dar misericórdia. Eu quero ser abençoado, mas não quero abençoar. Está comigo ou não? Está comigo? E é muito legal, o que acontece nos nossos dias eu quero cobrar os outros, mas não me cobra não, hein? Está comigo? Quem quer aqui receber uma dívida de alguém que está te devendo? Quem quer receber? Quem quer? Agora pergunto, quem quer pagar quem está devendo? Eu só vou saber se o teu querer pagar é uma verdade, se o dinheiro estiver de posse de você. Porque enquanto a gente não tem dinheiro, a gente vive de promessa, mas quando vem na nossa mão... Está comigo ou não? Agora, esses servos desse homem chegaram até o Senhor e disseram: olha, a gente viu algo agora que a gente achou um absurdo. O que vocês viram? A gente viu, acabou de ver o Senhor perdoar uma dívida impagável. E quando esse cara sai daqui, ele vai lá cobrar alguém que deve muito menos. E aquele senhor ficou irado. Verso número 32, quando o Senhor chamou o homem, cujo a dívida ele havia perdoado, disse: servo o quê? Quem está dizendo isso aqui? Próprio Deus. Quem quer misericórdia? Seja misericordioso. Quem quer ser abençoado? Abençoe outros. Você está entendendo? Aí o texto diz assim, que ele chamou não pelo nome, mas servo mau. Colocou na verdade o que ele tem na alma. Você é mau. Por que você é mau? Porque eu te perdoei a tua imensa dívida. Olha como está escrito na versão NVT. Eu perdoei a tua imensa dívida, porque você me implorou. Acaso não deveria ter misericórdia do seu companheiro, como tive misericórdia de você? A ira do Senhor, o Senhor mandou o homem para a prisão, para ser torturado, até que pagasse toda a sua dívida. Assim também o Pai Celestial fará com vocês, acaso recuse perdoar de coração os irmãos. Falei de manhã uma verdade, vem cá, Xandão, não te rir de mim. Aqui, estou cheio de raiva e ira do Xandão, né? A Bíblia dá um espaço para a ira, mas ela não dá um espaço para o ódio. E ela manda jogar a ira fora, porque a ira é para nos colocar no nosso lugar. Porque senão, o ser humano que não tem ira, ele explode. Ele tem infarto. Então a ira, em certa parte, ela é até bíblica. Jesus não entrou na porta do templo e se irou, pegando chicotes todo mundo. Se ele pegasse aquele chicote, quem passava mal? Ele. Tanta informação, tanta coisa errada que ele viu. Então a Bíblia dá um espaço para a ira. E ela diz: irai-vos, mas não pequei. E ela diz ainda: não põe o sol sobre vossa ira. O que é pôr o sol sobre vossa ira? Aquilo que a gente sempre erra. Dormir com um problema, ele acorda sempre maior. Ele dorme como uma minhoca, acorda com minhoca e perna. Ele dorme como minhoca e perna, acorda com minhoca, perna e asa. Ele dorme como minhoca, acorda com minhoca, perna e asa e capacete. Ele vai se formando, ele vai se materializando, ele vai se blindando. E o perdão que Jesus quer que nós tenhamos é isso aqui, ó. Assim também como o Pai Celestial fará com vocês, acaso recuse perdoar o seu irmão de quê? Coração. E tem muita gente que a gente vê isso aqui, ó. Seja na igreja, no trabalho, na família, onde for. Estou falando para uma parte universal nossa, tá? Não somente aqui no religioso. Eu te perdoo, viu? Beleza? Aqui, eu te perdoo. De vez em quando até... Mas quando sai é assim, ó. Sangue de Jesus repreenda, vai pagar o preço. É ou não é? A gente põe a mão, mas não põe o coração. Só que a Bíblia manda ser de todo o coração. O que é todo o coração? Olha no olho, no olho. Eu sei que fez mal. Eu sei que está com raiva. Mas eu preciso do perdão. E preciso liberar. Por quê? Sabe o que é o perdão, irmão? Uma cadeia. Vem cá. Hoje é contigo mesmo, né? Irmão da calça apertada. Ele usa a calça da mãe dele. Olha quem fala. Aqui, o perdão é a única cadeia que não tem grade, mas você fica aprisionado. É a única cadeia que não tem um guarda, porque a sua mente mesmo faz esse papel. Sua mente te acusa.
Então o que Jesus falou? Põe a mão e põe o coração também. Cara, tu não presta. Porque não dá, ser irado você fala o quê, irmão? Ser irado você fala o quê? Pô, cara, você tá bonito, né? Irado você vai fazer elogio, irmão? Irado você vai fazer o quê? Mas você conhece o caminho. Mas é melhor pôr para fora, irmão. Se ficar dentro, Satanás guarda. E Satanás não quer mesmo que a gente fale. Então o negócio é colocar para fora e falar, vamos andar junto? Se der, a gente refaz alguns passos. Mas se não der, aqui estou eu, sou Abraão, e eis que tu é Ló. Caramba, depois eu vou orar pela sua vida no final com óleo, tá? Com óleo. Se não der, irmãos, a colocação é essa. Abraão está aqui e Ló está aqui. O texto diz que os rebanhos de ambos não se cruzaram. Ló e Abraão não se deram, os pastores deles brigaram, o rebanho deles brigaram. O que Abraão falou? Porque muita gente, para perdoar, tem que conviver junto. Amado, você tem que conviver junto com quem mora na tua casa. Pastor, eu vou perdoar minha esposa, mas ela lá, eu na kitnet. Satanás, volta para casa. Mas ela vai morar na casa da minha mãe e eu vou ficar aqui. Volta para casa. Porque se tu não deitar lá, quem vai deitar é o cãozinho. Aí de madrugada você vai pegar o controle da televisão, vai ligar e vai ver o que não presta, porque você tem uma carência. E a Bíblia diz, não deixe lugar ao diabo. O perdão entre Ló e Abraão, eu vou dizer que Abraão tem um coração limpo. Eu vou te mostrar na Bíblia. O Ló saiu, fez besteira, vai lá, Lózinho. Ló saiu. Mas quando o anjo chegou para fulminar Sodoma e Gomorra, quem é que teve coragem de botar o peito e lá resgatar Ló? Por quê? Porque Abraão era curado. Ló não sei se era, mas Abraão era curado. E como é que eu sei da minha cura? Quando aquele que me ofendeu pede a minha ajuda, eu não nego. Porque uma pessoa não curada, ela fala assim, agora vai ver só, agora está na minha mão. Satanás está aí, ó. Agora vai comer na minha mão. Vai comer na sua mão? Vai comer na sua mão? Você não dá para estender a mão, não? Porque agora chegou a hora de você mostrar a diferença da nova vida que você sempre falou que tinha. Agora chegou a hora de você mostrar o evangelho que Jesus te mostrou. E o que ele fez na sua vida, até porque sua dívida era impagável, está lembrado disso? Aí quando o Senhor tem uma sentença para Sodoma, o que ele faz? Ele vai lá e busca a quem o abandonou. A quem saiu com ele, cresceu do lado dele. Mas se dispersou, ele foi lá em Sodoma e Gomorra. Ó, o anjo pegou pela mão, por quê? Porque Abraão intercedeu. E quando os reis tiveram Ló em cativeiro, quem foi resgatar? Eram 5 ou 6 reis contra um. Mas Abraão se tornou poderoso, foi lá e resgatou Ló mais uma vez. Pessoas que são curadas não negam ajuda na primeira, na segunda, obrigado Ló, nem na terceira e na quarta. Por quê? Pessoas que são perdoadas e adquiriram a misericórdia de Deus, elas estão encaixadas em Atos capítulo 10, verso 35. Bem-aventurado quem tem para dar do que receber. Ei, pega essa senha, faça assim com sua mão no telefone, assim, ó, bota na cabeça. Quem não já falou assim? Fulano só me liga quando precisa. Quem não já falou? Levanta a mão. Já? Você acabou de perder uma grande chance. Esse fulano está mostrando que você não está vendo. Que na necessidade dele encontra uma fonte de água em você. Agora não é bom ele ligar para te pedir do que você ligar para pedir para ele. Aprenda uma coisa, enquanto tem gente olhando para você e te pedindo, ainda bem que não é você replicando isso para outros. Bem-aventurado quem tem para dar do que receber. Se tu crê nisso aí, manifesta uma ação do Senhor aí, meu amado. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Diga assim, 1 denário. O texto diz, André, versão atualizada. Mateus 18, 20. Mateus 18, 28. 18, 28, vamos lá. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia quantos? 100 denários. Sabe o que é um denário para esse tempo aqui?
é um dia de trabalho. Um dia de trabalho, um trabalhador ganha 1 denário, desculpa. Sem a somatória dele, né? Um dia de trabalho é 1 denário. Então ele tem quantos dias de trabalho? Só ele trabalhar 3 meses, 10 dias que ele pagou a dívida, sim ou não? Ele pode até parcelar e falar, cara, o meio denário eu vou levar para casa, eu vou te pagar o meio, mas vou alongar 200 dias, ou seja, em meio período, meio ano eu te pago 6 meses. Ele poderia pagar em 3, ele paga em 6. É pagável ou não é, Marcelinho? Então o que ele está pedindo aqui, ao cara, incondicionalmente aquilo no qual ele está sendo perdoado. Se 1 denário é 1 dia de trabalho, esse cara está devendo 100 dias de trabalho. Agora, pasme você, irmão, pergunta o quê? 1 talento. 1 talento, repete comigo. O outro cobrador incompassivo, diga isso. Ele devia 10 mil denários, diga 10 mil denários. E o texto diz que a quem ele cobrou, talento, a quem ele cobrou, não vou ler tudo. O texto diz que a quem ele cobrou devia 1 denário. 1 denário é 1 dia de trabalho. Só que ele pediu perdão ao Senhor. E a dívida dele era de 10 mil talentos. E o texto mostra para a gente que 10 mil talentos, cada 1 talento é 6 mil denários. 1 talento é 6 mil denários. Repete comigo, 1 talento são 6 mil denários. Sabe quantos anos são 6 mil denários? 16 anos. Só que ele não devia 1 denário, ele devia 10 mil denários. Então a dívida desse camarada, ela era exatamente o que eu vou lhe passar agora. 164 milhões de anos, 384 mil anos. O cara que tem uma eternidade e não consegue pagar, está fazendo questão de alguém que lhe deve um trabalho de 100 dias. Ele é perdoado de uma dívida impagável, incalculável. Qualquer calculadora fica bugada para tentar calcular isso. Olha quanto que eu embolei para falar para você. 1 denário, equivalente a 16 anos de trabalho. E a dívida dele não era 1 denário, talento, era 10 mil talentos, que reflete a 60 milhões de denários, tramitando para anos. São 1.064.000 anos de 383 anos. Bilhões e milhões de anos. Ele gasta a eternidade, na verdade a eternidade não tem fim, mas ele gasta uma infinidade de anos, no qual nem juntando a nossa idade toda, nem da nossa geração toda, a gente consegue chegar à dívida desse cara. Sabe o que a história está dizendo? O que você fez era impagável. O que nós praticamos era impagável. E mesmo assim está sentado no lugar da misericórdia. E mesmo assim alcançou a graça. E porque na hora de perdoar e replicar para os outros, a gente bota peso, bota dificuldade. Vocês viram aí, trouxe a questão. Agora, direto, pastor, falar do seu filho. Eu cheguei para ele e falei, Gabriel, deixa eu falar um negócio para você aqui. Quando o filho pródigo chega em casa, todo mundo sabe, viu? Pai, Você não viu o que o pai falou? O pai falou assim, para a fazenda, mata um boi. Todo mundo perguntou, qual o motivo da festa? O filho voltou. Então, Gabriel, vai ter A e B e C que vai ficar falando. Deixa, o importante é ter o relacionamento com o pai. Ainda vai ter aqueles filhos velhos, envelhecidos, dizendo, olha, eu estou aqui mó tempão. Deixa. Você foi motivo do feriado. E assim é com todo aquele que se arrepende. Agora, o texto coloca para a gente um número absurdo de entendimento. O texto coloca para a gente que um homem no qual estava cobrando uma dívida de 100 dias de trabalho, a saber, a moeda, denário, que foi extinto de um pagamento impagável de 10 mil talentos, está julgando alguém, está processando alguém, e ele mesmo não quer ser processado. Falei de manhã, torno a repetir, perdão é muito fácil, pregar para quem não tem ninguém para perdoar. É ou não é? Perdão é muito fácil pregar. Vou pregar sobre perdão hoje. É muito fácil, não tem ninguém para perdoar. Mas difícil é para quem tem alguém para perdoar. Então eu imagino que tanto para mim quanto para você, nesse culto,
Não tem sido nada fácil ouvir isso aqui e ser responsável pelo que a gente está falando. De manhã eu falei da minha esposa, agora ela está aqui na minha frente. São 18 anos, amigo. Você acha que é fácil para a gente todo dia? Você acha que todo dia para a gente é fogos, aleluia? Não tem, irmãos. E quem fala que é fachada, é mentira. Tem dia mau, irmãos. Tem dia das visitações. Tem dia que a gente não quer fazer e tem que fazer. Tem dia que a gente não quer e alguém quer. E é para tudo, viu? Mas, irmãos, como é que vai liberar o perdão? Ou como é que eu vou ficar trancado com remorso, com choro preso? Um dia, eu não estava naqueles dias muito bom, recebi uma mensagem do mensageiro. Não foi Satanás, foi a minha filha. A minha filha entrou no zap e botou assim: papai, eu te amo. Eu falei, a minha maior felicidade é quando você e mamãe estão bem. Na mesma hora eu levantei, fui até o quarto e falei: senta aí, dona, vamos bater um papo. Você está entendendo? E isso é para acontecer. Precisamos fazer. Vai ter, irmão, vai ter. Nós somos pressionados. Se você acha que para você é difícil, imagine para quem está à frente de um posto. Imagine para mim que estou aqui, dando a cara a tapa todo culto. Quantas pessoas já passaram por aqui, irmãos? E tem que manter a mesma performance, tem que ser a mesma pessoa. Tem que viver uma vida debaixo da graça, irmãos. Debaixo do perdão, debaixo da misericórdia. E nós estamos num tempo que não dá para ficar procurando quem está certo e quem está errado, irmão. Isso é coisa do ginásio, irmão. Precisamos nos graduar no nível do perdão, irmãos. Precisamos subir o nosso patamar no nível do perdão, porque tem muitas coisas que perdem embaixo, irmãos. Muitas coisas que se arrebentam embaixo, irmãos. Então, antes que você não consiga dar conta de tudo, vá até o ofensor, vá até o ofendido, sem saber quem está certo e quem está errado, porque eu falei que na parte quem está certo e quem está errado, quem ganha é o diabo. Mas agora, quando a gente não procura saber quem errou e quem pegou, etc., e a gente está na condição de corrigir, irmãos, Satanás pega todas as bagagens dele, Satanás pega todas as falácias dele, Satanás pega todos os pensamentos dele e bate em retirada da nossa vida, e sai da nossa casa, e sai da nossa vida, e sai do ministério, e sai do trabalho, e sai da saúde e nos abandona de vez. Tive uma experiência, irmãos. Falei para vocês, algumas pessoas, alguns de vocês conhecem meu irmão mais novo. Desculpa, não tenho autonomia para falar dele aqui, mas uma experiência minha. Ministrando aqui no aniversário da igreja 2 anos atrás, a gente não se falava já 4, 5 anos, questões do evangelho. No mesmo grupo não concordava com o que ele dizia, ele botava coisa para fomentar. Eu falei: cara, eu sou pastor, sou teu irmão, tua cunhada também, teus sobrinhos estão lá, como é que você fala isso? Não é sobre você. Eu falei: pô, está ofendendo o que eu creio. E colocando as piadas, decidimos não nos falar. Não brigamos, decidimos não se falar mais, por defender o evangelho. Pregando aqui há 2 anos atrás na igreja. Tem 2 anos? 1 ano atrás? Foi ano passado. Tem 2 anos já? Mais que isso? Tem mais? Quem é tricolor aí? Tricolor. Foi na época que lançou aquela camisa do Fluminense verde, coral aqui. Quando é que foi? Tem 3 anos, 2 anos? 2 anos, meu irmão falou, tricolor autêntico, está ali. Ele só vem para a igreja com a camisa do Fluminense, ele gosta muito de mim. É ou não é, parceiro? Estamos juntos. Comprei a camisa do Fluminense. Fui lá na loja, comprei a camisa do Fluminense e falei: tricolor, vou ganhar, de boa, dá uma camisa e tudo. Aí levei meus filhos, crentes, né? Aí cheguei lá, aí chamei logo pelo nome que a mamãe deu, né? Fala aí, Francisco. Ele não gosta. Fala aí, Francisco. Quando ele... Também, né? Ele veio para cá e falou: qual é? Fazendo o que aqui? Eu falei: calma aí, irmão, paz. Ele: pode sair. Dentro do trabalho dele. Não grava essas coisas, não. Dentro do trabalho dele. Eu falei: cara, vim aqui, meus filhos estão aqui, cara. Vim aqui porque eu não acho legal a gente ficar sem se falar. Sei lá, eu preguei e quero botar em prática, apesar de não ter nada, mas o perdão também é isso, é achar que não tem nada.
Aí fui lá e dei a camisa, ele me expulsou da loja. Eu peguei e falei, Gabriel, acabou de ser abençoado agora, pode pegar essa camisa para você. E eu tranquilo. Vim para a igreja e falei, fiz minha parte, ó. Popozudo, né? Gostosão, fiz minha parte. Fui lá, tirando onda. No outro dia veio ele aqui no culto. Parou lá na esquina. Falou pro menino, quero conversar com meu irmão. Ele chegou lá e falou, cabeça baixa. Aquilo remoeu, mexeu tanto com ele. Eu ter ido lá. O ofensor nunca imagina que você vai se render. Nunca imagina, você desarma ele. Ele chegou aqui na esquina e falou assim, pô, não entendi nada, tu foi lá no trabalho e tal, não sei o quê. Pô, nem esperava. Eu falei, Deus faz surpresas. Eu falei, cara, eu queria só voltar a falar contigo, acho que a gente perde muito. Nossos filhos não se falam, minha mãe fica triste. Apertei a mão dele e falei, cara, vou te dar um abraço, eu não vou te dar mais a camisa, que eu já dei pro Gabriel. Você ri, mas é difícil, mas nem desce aqui, irmão. Aí demos um abraço, foi em paz, etc e tal. Minha mãe fez aniversário agora, 13 de dezembro. A gente sempre se fala. 13 de agosto. Ô Jesus. Tá vendo como é difícil? 13 de agosto, minha mãe fez aniversário, dia dos pais. Peguei, no leio, todo tipo de atividade na igreja. Falei, dia da minha mãe, cara. Peguei de manhã, fui lá. Honrei minha mãe, peguei ela, meu irmão mais velho. Tem uma hamburgueria, um restaurante aqui no Frango Chique, na rua Toulon. Cheguei lá e falei, cara, vamos almoçar todo mundo junto hoje. Aí fui, mandei mensagem para ele, a Esther mandou, não foi? O Dedé mandou, minha mãe também mandou, só eu que não mandei. Aí marcamos lá, almoçamos, batemos um papo, voltou a ser simpático com todo mundo. Vive convidando minha filha para ir para o Maracanã com ela. Manda teu pai te deixar aqui que a gente vai junto, depois eu te levo aí. Olha só, tudo voltando ao normal. É questão do perdão. Você quer, por exemplo, o marido traiu a confiança da esposa, ele quer já ir para casa dormir com ela. Você não disse que me perdoou? Eu perdoei, mas ainda estou magoado. Você está entendendo? Você precisa mandar flor, precisa mandar chocolate, precisa fazer pix, precisa fazer uma opção de coisa. Irmão, quem deita e faz as coisas é cachorro, que não tem memória, irmão. Ser humano precisa ser reconquistado, sim ou não, irmãos? Aí, onde eu estava? Lá na minha mãe, no restaurante, cantamos parabéns, etc e tal. E minha mãe me mandou um áudio, mandei umas fotos. O meu irmão mais velho tem até com essa foto no WhatsApp dele, né? Toda a família junto. Minha mãe falou assim, meu filho, eu fiz 70 anos. Mas este foi o melhor aniversário da minha vida. Perdão da vida longa para as pessoas. E tudo é uma ação, irmãos. Estava comentando de manhã, a Bárbara vai lembrar. Havia um rapaz que nós, nessa desfeita de muitas lojas que a gente tinha, desfiz de uma loja para um rapaz, e o rapaz usou exatamente esse capítulo aqui para falar comigo. Ele mandou um textão assim, dizendo assim, olha, a minha dívida é tanto contigo e era muito dinheiro. Eu falei hoje que dava para comprar bastante carro zero. E ele falou assim, eu não tenho como pagar. Eu estou orando pela sua vida para Deus te abençoar e queria que você perdoasse a minha dívida. Eu nunca mais retornei a ligação para esse cara. Dívida perdoada. E o que deixou ele ter na nossa vida? Tudo, toda ação de prosperidade do ministério é a performance no qual tem sido no altar. Tudo que Deus faz para a nossa vida reflete muito nas minhas decisões também. Se eu subir aqui com o coração azedo, broncado, chateado, a igreja não vai, a igreja sempre é o reflexo do seu líder. E assim de forma sucessiva. Você na sua casa é o espelho dos seus filhos. Mãe ou pai, na sua empresa, na sua liderança, seja ela pequena ou grande, é você o reflexo. Se você estiver bem, vai todo mundo estar bem, irmãos. Alguém entende isso aqui? Foi liberado. E a palavra que ele disse para mim, eu estou colhendo. Eu estou orando para Deus te abençoar. E tem abençoado. Aconteceu uma esfera comigo 2 anos atrás, que eu acredito que foi o perdão de dívida desse cara. Não vale contar aqui algo muito pessoal, mas foi o perdão de dívida dele que eu liberei. Deus também liberou sobre a minha vida.
E a quantia no qual recebi foi inúmeras vezes maior do que a dele que eu perdoei. Deus faz. Aprenda uma coisa, é dando que se recebe. Diga, bem-aventurado quem tem para dar do que receber. Você acha que eu e minha esposa temos 18 anos de casado? Os pastores aqui na frente, acho que o mais antigo aqui, centenário aqui, é o pastor Charles e o Dalé, ó, eu troquei, e a Delmara, desculpa Dalé, perdão, pastor Charles e Delmara, mozinho do mozão, olha lá, já beijou, esse beijo foi estranho, sem língua, não é você, olha ele, eu falei sem língua, ele já fez assim, ó. Chega. Olha minha filha atrás aí, Steph, fecha os olhos, Steph. Cadê o Charles, cara? Charles está mal, né? Coitado, abandonou a esposa aqui, gente. Quantos anos de casado vocês têm? 25 anos de casado. Pastora Delmara, quantas diferenças vocês ainda têm a ser vencida? Muitas diferenças? Começando por você? Ela falou, eu sou a pior. Olha o nível da humildade. Camila pergunta, 25 anos não venceu, quer casar? 25 anos ainda não venceu, quer casar? Mas essa é a grande diferença. É saber que vai ter diferença, mas tudo se encaixa. É ou não é? Vai ser diferente sempre, irmão. Mas sempre. E se for a mesma coisa, vai ser o casamento mais chato. Os dois Garfield deitados no sofá. Quer sair não, bem? Eu não. Ó céu. Ó vida. Dois casados estagnados. Um não anda, outro só empurra. Ai. Tem que casar com alguém que te bota de cabeça para baixo. É ou não é? Cheguei agora, sexta-feira. Viaja quem viaja de avião, de um passeio. Aniversário do pastor Robson. Cheguei cansadão, tirei um cochilinho. Aí daqui a pouco tá. Eu sou todo delicado. Olha aí. Eu levanto, não ligo luz nenhuma, abro a porta do banheiro assim, ó. Fecha a porta e ligo a luz. Olha na minha cara. Olha para mim. É verdade ou não é? Eu não faço isso não. Eu abro a porta com o maior silêncio. Aí estou eu, cansado, tal, só eu dirigir, etc. Querendo tirar um cochilinho. Daqui a pouco está ela no vaso. A luz, o interruptor é tão delicado. Ela, pá, no interruptor. A porta, pá, na porta. Falei, gente do céu. Aí eu gritei e falei, respeita o som dos outros, criatura. Pelo amor de Deus. Aleluia. Lembra que o Senhor perdoou os teus 164 milhões, 383 mil. Perdoai uns aos outros. Mas o perdão é uma questão da vida, irmãos. Imagine se todo mundo perdoasse, convivesse, ou pelo menos se esforçasse a viver. Você acha que a indústria farmacêutica teria crescido tanto? Acredito que não. Você acha que os consultórios terapêuticos teriam tido tanta fila? Eu acredito que a metade dos profissionais terapêuticos deixariam a sua profissão por falta de paciente. A outra metade que ficaria porque ama a profissão. A indústria farmacêutica, ela se faz aqui, ó. Ela inventa química em cima das deficiências nossas. Ela inventa um relaxante, ela põe uma tarja preta para você dormir.
Um dia desses, eu vou falar um dia desses para confundir todo o território do inimigo. Um dia desses eu conversei com uma pessoa e ela me mostrou uma ação de um possível abuso, etc. e tal. Ela falou assim: eu já perdoei, ou eu esqueci. Eu falei: esqueceu? Tem certeza? Eu já esqueci e pedi a Deus para mim não olhar para essa, não conseguir mais ver essa pessoa. Eu falei assim: todo dia que você acorda, você ora no seu subconsciente: Senhor, não deixa eu ver ele hoje. Como é que você esqueceu? Se é a tua oração diária. Tomara que você não veja na rua, tomara que você veja no bairro. Ou seja, perdão não é isso. Você não ora para não ver. Perdão é quando você vê e não sente mais dor, mais nada. Está totalmente curado. E o perdão é quando você torce pelo sucesso daquela pessoa. Está comigo ou não? E eu vou colocar a palavra perdão em alguns lugares aqui. Por exemplo, quem aqui tem orado, levante suas mãos. Deus tem respondido sua oração? Tem ou não tem? Tem certeza absoluta, de verdade, daquilo que você tem orado? Tem se encaixado tudo? Porque a falta ou a ausência de perdão atrapalha a oração. Olha o que a Bíblia diz em Marcos capítulo 11, verso 25. Quando estiverem orando, Marcos 11, 25. Quando estiverem orando e tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que o Pai do céu também perdoe os seus pecados. Mas se vocês recusarem a perdoar, o seu Pai do céu não perdoará os seus pecados. A ausência de perdão, a falta dele, impede que Deus ouça a nossa oração. Como é que é a oração do Pai Nosso? Pai Nosso está no céu. Perdoa a nossa dívida como perdoamos nossos devedores. Pedimos perdão da dívida, mas oramos: Senhor, perdoa a nossa dívida, mas faz com que meus devedores me paguem. A gente faz uma oração do jeito que a gente mais é confortável com ela. E o texto ensina para a gente que algumas orações, nossa, talvez não são ouvidas. Por quê? Porque no meio da oração, eu trago à memória quem eu tenho que perdoar. Mas eu pulo. É coisa da minha cabeça. Não pode ser. Você está orando totalmente intencional a uma área. Aí o Espírito Santo, que está no mover da oração, fala: ó, não lembra de orar por essa questão. Aí vem a pessoa, vem o episódio na sua cabeça e fala: é coisa minha. Sempre assim quando eu paro para orar. Você não parou para orar? E a oração não é sua, é dele. Então ele conduz a ela onde ele quer. E se Deus tem levado você no meio da oração com um pensamento em uma coisa ou uma pessoa, porque Deus quer que você conserte isso o mais rápido possível. Algumas orações nossas não são ouvidas, todas elas são ouvidas, mas algumas orações não são atendidas, porque nós não estamos orando como devemos orar e nem fazendo aquilo que Deus tem intencionado na oração. Outra colocação, sobre casal agora, esposa. 1 Pedro capítulo 3, verso 7. A mulher da lamparina acesa pelas madrugadas. A mulher que acorda 5 horas da manhã, 3 horas da manhã. É ou não é? Sim ou não? Sim ou não? 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Da mesma forma, vocês, marido, honrem a sua esposa, sejam compreensivos. O texto está implorando para ser uma coisa que talvez que nós não somos, porque alguém precisa que a gente seja. Se o texto coloca uma compreensão no convívio, é porque o texto está dizendo: eu sei que ela é difícil. Verdade ou não é? Porque há uma sensibilidade extrema do século. As mulheres cristãs usam essa palavra fragilidade de forma errada. A fragilidade é para você não fazer aquilo que cabe ao homem fazer. Mas vocês são muito mais fortes que homens. A fragilidade é: não seja o sacerdote da casa, não seja o homem da casa, porque isso não é a tua patente, não é o teu lugar. A mulher é atingida de forma emocional. Eu diria que uma parte sensível da mulher é a parte emocional. Mulher não aguenta
o tranco que o homem aguenta. Não estou falando de braçal, de performance física, nada, mas sentimental. Homem, se ele for xingado, ele fala com a minha mão aqui. Mulher, se for xingada, ela fica a vida inteira. E por que você não me xingou? Pega o maracujá, estou nervosa, olha só. Isso eu vejo diariamente, não é lá em casa, é num todo. Emocional da mulher. O homem passando na rua. Se a mulher olhar ele, ele fala assim: pomba gira. Eu estou falando para homens espirituais. Eu estou falando para homens de Deus. Eu não sei de onde surgiu esse sarcasmo aí. Alguém deu lugar ao diabo. Os homens de Deus, levantem suas mãos. Você está andando todo bonitão, cheirosão. A mulher olha para você e fala: cheiroso. O que você fala para a mulher? Já tem dono. Experiência minha, na condição de pastor. Vejo muitas mulheres, alguns homens também, mas mais das mulheres, se sentindo no poder do empoderamento da palavra gostosa. Às vezes não está muito bem com o marido em casa. Alguém na rua fala: meu Deus, ela guarda aquilo, toma no emocional dela, começa a destratar o marido e já pensa em coisa totalmente ao contrário. Eu sei que existe homem com a mesma síndrome. Esse homem é fanta, porque coca de verdade se sustenta. Sim ou não é? Mas o emocional da mulher é muito mais aflorecido com elogios. Primeiro, que a palavra gostosa não compete muito ao homem. Você imagina, mulher gostosa. Você está entendendo português aqui para entender tudo, tá? Beleza? Alguém vai falar que o homem é bonito, mas para a mulher ninguém fala bonita. E isso entra dentro do ego. E o que a mulher mais gosta de ser elogiada do marido é o quê? Ainda que não seja. O que a mulher gosta de ouvir do marido? Em particular, o que ela gosta de ouvir? Eu sei que tem um monte de gente solteira aqui, sossega o fato. Ai, Jesus! Então essa parte sensível da mulher é a vulnerabilidade quando o homem não é capaz de supri-la. Ela se torna vulnerável. A mulher vive do que ouve, irmão. E o homem vive do que vê. E toca. Narabassaia. Estou mentindo ou falando a verdade? Espera aí, as mulheres estão aqui, por favor. Levante suas mãos, irmãzinhas. Vocês não são sensíveis ao que ouvem? Se não é isso, e os homens? Camisa de encontros com Deus rola, irmão? Não. Camisa de deputado rola, irmão? O homem é pelo que vê. Está comigo aí, não? Quem é casado, levanta a mão. Abaixa agora os casados. Quem está na prova, levanta a mão. Aleluia. Da mesma forma, vocês, marido, honrem a sua esposa, sejam compreensíveis. Há uma proclamação no texto de compreensão, aquilo que a gente às vezes não compreende. Esse mundo sentimental das mulheres, a tarefa do lar, a criação de filho, a satisfação de fazer o marido, e a gente não presta atenção nisso. Mas se me botar para fazer um arroz, eu vou queimar. Mas a mulher está fazendo um arroz, faz o feijão, o macarrão, bota a roupa na máquina, vai lá, fui lá no... Se eu fosse vocês, eu dava uma aplauso às mulheres aí. Aleluia! Então, o texto manda os homens serem o quê? Compreensível. Viu a casa arrumadinha? Valoriza. Solta o Pix. Dá o cartão na mão. Faz uma massagem. Compra uma roupa nova. Leva para viajar. Aleluia. Bota uma empregada em casa.
compreensão. E essa é a questão de todo homem: medir, não deixar pesado. E o texto diz para nós, homens, serem compreensíveis com a mulher. Se a gente se aborrecer, dá ruim. Ainda mais frágil que vocês, elas igualmente participantes da dádiva da vida concedida por Deus. Ou seja, eu já ouvi isso aqui, de homens que falam assim: a minha esposa me atrapalha ministerialmente. O Espírito Santo está dizendo no texto aqui: ela vai para o mesmo céu que você. Marido que culpa, a esposa sempre é um peso, ou o marido é sempre um peso. O texto pode colocar na simplória aqui para homem e para mulher, mas casais que colocam um peso para o outro, em vez de ajudar o outro. Se está te atrasando, é porque ela está carregando muito peso sozinho, ou ele está carregando muito peso sozinho. Não é melhor pegar numa mala e ajudar a carregar, numa alça ajudar a carregar? Mas o texto diz que tanto ela quanto eles são participativos da nova vida concedida por Deus. E todos aqueles que nasceram de novo, que têm a nova vida, precisam cumprir esse propósito aqui. Qual o propósito, irmãos? Qual o propósito, irmãos? O propósito da compreensão. Sermos compreensíveis. Que sirva para mim, que sirva para ela, que sirva para todos vocês. Que sirva para nós. Aí o texto vai dizer: tratem-na de maneira correta, para que nada atrapalhe as suas orações. O cara foi para o monte, o cara falou que viu um anjo. Aí Deus está dizendo assim: anjo caído, não era eu que estava lá. Por que não era eu que estava lá? Porque suas orações não passam do céu. Por quê? Porque você não está fazendo aquilo que eu mandei na sua casa. Sabe o que é isso? A forma mais simples de falar: as nossas orações não passam do teto da casa. Tá bom para você? Vou orar com grande fogo e poder, vou invadir o terceiro céu. Deus está dizendo assim: mede teu esforço todinho, vou ver se você vai conseguir. Não tem como. Então, guerra de casal, toda a casa fica desconcertada. As orações não passam dos céus. Não passam dos céus. Tanto para mim quanto para ela. Mais para ela. Não passam dos céus. E não adianta enfeitar, pregar uma boa mensagem. Deus quer o que de nós? Verdade. Verdade. Viemos agora, falei de manhã, vou repetir. Estávamos aqui no culto de casais. Não estava na nossa melhor performance, nem bem. Não era pecado. Diferenças. Estávamos aqui recebendo oração, oramos juntos, etc. e tal. Uma coisa, irmãos, é você não querer consertar e largar tudo. Outra coisa é você fazer com que cada dia você melhore mais. Tem 18 anos, pastor Edomaro tem 25, pastor César tem 49 de casado, né? Vai chegar lá. Você vai gastar 49, 59, 69 e vai descobrir que ainda precisa melhorar. Sabe qual é uma coisa que eu aprendo em tudo na vida? É que ainda não sei nada. De tudo, todas as áreas. Sempre tem um novo aprendizado. Você está comigo ou não? Então a gente corre um sério risco, irmão, por falta de perdão no relacionamento. No relacionamento. Eu falei para minha esposa que ela já foi muito mais do que... A gente sempre dá umas DRzinhas e fala assim: cara, quem melhorou no negócio foi eu, cara. Que eu reclamava muito. Um pouquinho hoje. Mas eu sempre falo para ela não perder a sensibilidade do que ela sempre foi para mim. Uma coisa que eu atribuo, eu tenho uma ilusão da minha sogra surreal. E ela carrega um pouco disso. A minha sogra, mesmo com o marido descrente, o pai da minha esposa, sendo ímpio, a minha sogra nunca deixou de ser uma falsa cristã porque o marido não era convertido. De que forma? Ela sempre serviu o marido mesmo sendo ímpio e mesmo sem ele merecer. E tem muitas mulheres e muitos maridos que fazem o contrário. Se acham que a outra parte não merece, não faz aquilo que lhe compete. Deixam de cumprir a sua obrigação porque o outro fez errado. Na verdade, quando a gente descumpre aquilo que a gente foi chamado para fazer, a gente está sendo até pior do que aquela pessoa.
Imagine ela na condição de cristã, vindo para cá, um marido ímpio. E porque o marido não faz, ela também não vai fazer. Quem está ouvindo a palavra? Quem está sendo ministrado? Então todos nós aqui, irmãos. Todos nós. Eu ainda como marido tenho que aprender muita coisa. Como pai, então, como servo de Deus. Todos os dias a gente precisa se resetar. E colocar na condição de um servo melhor. Perdoador. Não estou dizendo que o perdoador não pode corrigir erro. Pode corrigir erro. Mas o perdoador, ele é o reconciliador. Reconciliador. Aconteceu uma coisa lá em casa linda. Agora, de segunda-feira. Vocês acompanharam a história do meu filho, mais uma vez, botando essa tecla. Que é louvável demais, não cansarei de falar. A alegria que o filho pródigo, o pai do filho pródigo sentiu, eu estou sentindo até agora. Ter um filho de volta, ter um filho na presença. Acordar com o filho hoje, ver ele na Bíblia. Voltar aos devocionais dele. Falar do arrependimento, onde ele estava com a cabeça. É muito gostoso isso, muito gostoso. Dinheiro nenhum paga isso. Dinheiro nenhum paga isso. Viagem nenhum cobre isso. A alegria de um pai é ver um filho com os princípios. Segunda-feira reuni eu, minha esposa, minha filha e meu filho na mesa. Falei, conversa entre família. Ah, foi tão gostoso. Tão gostoso. Eu quero perguntar aos meus filhos se as verdades que eu prego aqui se não são as mesmas que eu cobro lá em casa. Dificilmente eles vão dizer que não. O mesmo pai aqui, eu prefiro ser autêntico, irmãos, desse jeito, mas que me faltar a verdade. Eu não omiti nada para vocês quando meu filho decidiu dar uma saída. Deixei bem claro. Porque se eu não falar, alguém vai fofocar. Então que ouça da minha boca. Mas também eu tenho muita alegria em imitar. Está de volta. Lá em casa. Tá feliz. É gostoso. É gostoso. Diante de todas as vidas, irmãos, ele deve estar me ouvindo em casa. Te amo, meu filho. Diante de todas as vidas que a gente já colocou nesse altar através da mensagem, eu sei que todas as almas têm valor, mas tem uma coisa que é teu, entendeu? Um pedaço teu, ver um filho. Quando você vê a Esté com as orações dela, com as mensagens dela, você vê a Esté interessada, a Esté buscando. Desculpa, eu sei que vocês têm filhos também, mas deixa eu expressar. O que é para um pai, um filho, caminhar num trilho no qual ele quer? Não é um legado. Meus filhos não são obrigados a ser pastores, mas eles têm um legado para serem homens e mulheres de Deus banhados no princípio. Mas é tão gostoso, é tão gostoso, é prazeroso demais. Parece que tudo fora perde valor, porque a parábola se cumpre. A gente achou a pérola que faltava na nossa casa. E é tão gostoso, irmãos, é tão gostoso. Eu tirei uma lição nessa perda de Gabriel, nessa volta dele, sobre o lado do pastor e de pai. É o lado do cajado e da vara. E eu quero ser sempre esse pai e esse pastor, que use o cajado quando necessário, mas que não esconda a vara quando necessário também. Eu vejo muitos pais e mães perderem filho pela ausência de vara. Pela ausência de vara. Houve algo lá em casa agora que o corrigiu plenamente. Um conselho que eu daria aqui para ganhar um filho, se mora na sua casa, é a maldição da internet. Às vezes a gente não tem um filho na boca de fumo, não tem um filho na prostituição, mas eles trazem tudo para dentro de uma tela de um computador, debaixo do nosso nariz, dentro do nosso quarto, uma telinha de celular. Uma telinha de celular. Um Instagram, a fofoca da vida de todo mundo. Precisamos olhar mais para nossas casas, não somente quando eles estão na nossa frente, mas o que eles estão fazendo no quarto. Quais são os sites que os seus filhos, nossos filhos têm acessado. Andou um andaço na igreja. Olha o assunto que está tomando a proporção, de jogos de apostas. Peguei uma leva de jovem na igreja,
E é tão fantasioso o nome que tem uma propaganda que é profeta, que joga o nome profeta, que a gente conhece uma palavra bíblica, profeta, aquele que adivinha que jogos. Estava meu filho envolvido nessas coisas todas também, e eu pregando aqui sem saber. Pastor, você está expondo? Não, estou trazendo a clareza. Nós devemos ver a verdade. Na vigília eu estava aqui com meu filho, e ele estava assim: pai, eu não consigo sentir nada. Eu falei: meu filho, esquece sentimento. Você precisa trabalhar agora com raciocínio. Você vai usar o raciocínio. Você vai raciocinar. Sentimento não dá, porque você se sente magoado e imperdoado. Então não vai agir com sentimento. Sentimento o filho pródigo teve quando ele gastou dinheiro com meretriz, quando ele gastou dinheiro com amigos. Mas raciocínio ele teve quando ele estava com os porcos. E a gente precisa ser racional. Eu falei com ele: mesmo sem ir no altar você vai. Pô pai, sério? Eu falei: sério. Quando eu fui ver, tinha uma poça de lágrima aqui, meu filho aqui chorando aqui no altar. Racional. Muitas vezes a gente espera arrepio para falar que Deus está falando contigo. Muita gente espera um toque: o Senhor toca em mim, toca em mim. Ele já fez, irmãos. Há 2.000 anos atrás um véu se rasgou para sempre. Quem tem que tomar a postura somos nós agora. Eu só vou tomar uma ação quando Deus falar comigo. Já falou, você que está cego e surdo não ouve, irmãos. Nós precisamos ser racionais. O que é racional? Eu sei o certo que eu devo fazer e tenho que fazer. E vou dizer para você uma coisa, quer ouvir? A geração da nossa igreja vai viver o melhor tempo, viu? Isso me trouxe um despertar. Eu não sei se vocês lembram que há um tempo atrás eu tive um sonho em que tinha uma Kombi parada na porta da igreja, lembra disso? E eu sonhei que um cara vinha e abusava sexualmente, que não era a parte íntima, mas era a parte, o selo espiritual dos nossos filhos. Eu tive um sonho na porta da igreja, e Satanás ele está aí. Mas se levanta em nome de Jesus uma geração forte. Os nossos sexta-feira vai em nome de Jesus impactar como nunca. A nossa igreja já viveu, está vivendo e viverá um novo tempo na graça do Eterno. Quem crê nisso aí, reage do tamanho da sua fé, meu irmão. Gabriel nunca gostou de aniversário. Mudanças. A Bárbara me mandou, até mexeu no emocional hoje. Ele nunca gostou de aniversário. Nunca. Ele falou para a Bárbara assim: no próximo aniversário, eu quero unir minhas famílias. Sabe qual é a melhor palavra do pecador? Caindo em si. Quando um pecador cai em si, explode o inferno. Porque ele não tem mais lugar para o remorso. Ele é arrependido de verdade. Você está comigo aí, não? Então levante a sua mão, comece a orar pela sua casa, comece a orar pelos seus filhos, comece a orar pela sua família. Levante sua mão lá em cima, abre a sua boca e comece a orar. Comece a declarar a palavra de vitória. Comece a declarar que em nome de Jesus as portas do inferno não vai subsistir contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a nossa geração. Nós declararemos que a nossa geração é uma geração do avivamento. E nós sabemos as promessas que Deus tem para a nossa geração nos últimos dias. Portanto, que o inimigo tem lançado ideologias, mas a verdade do Evangelho está às nossas vistas, e a palavra do Eterno diz: conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Que a verdade agora entre no coração e na mente dos nossos jovens, na mente do coração dos nossos adolescentes, na mente e no coração das nossas crianças. Declaramos um tempo frutuoso, declaramos um tempo de presença, declaramos um tempo de arrependimento sobre nossas casas, do maior ao menor. Receba nossos filhos, Senhor, em tuas mãos, os abençoe, os protege, os livre e derrama o teu óleo sobre a cabeça de cada um deles. Cadê os pais presentes nesse lugar? Cadê a igreja que ora? Reaja aí no tamanho da sua fé. Ei! Eu fico imaginando
Hoje eu tive uma conversinha com uma líder do louvor. E falei assim: prepara a Esther para mim. Ano que vem a Esther vai estar no altar, louvando ao Senhor. Eu vejo a verdade que ela tem, impulsionamento que o pai precisa colocar. Pai, desejo para o teu filho uma vida ministerial. Ainda que teu filho fale para você assim: pai, hoje tem ensaio, esqueça o cansaço. É melhor você levar ele para o ensaio do que pegar ele numa bagunça. Nós já tivemos muitos pais que vieram aqui dizer assim: esse culto acaba à tarde. Outro dia eu tive a coragem de falar para um pai: já pegou seu filho na prostituição? Já. Eu falei: então fica quietinho. Fica quietinho. Leva. Tem um monte de pai que queria estar pegando o filho aqui, mas está correndo atrás da linha do trem. Não sabe onde está. Você está comigo aí, não? Deixa o culto acabar à tarde. Deixa seu filho se envolver. Não acha que ele está largando a escola nem nada. Na verdade, a fé ajuda nas outras áreas. Tem alguém aí comigo aí?